Muito bom dia à nossa comunidade assisense. Muito bom dia, colegas vereadores que fazem parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Bom dia, assistência da casa, que nos acompanha aqui nessa manhã, e a nossa comunidade que nos assiste através da live. Estamos aqui reunidos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aonde fazem parte essa vereadora, Letícia Salcedo, presidente, Rodrigo Lambert, vereador secretário, vereador Matias Gomes, relator, vereador Lone Bianchini, vereador Nilo Santos, membros. Então, hoje, uma reunião extraordinária, nesse dia 3 de dezembro de 2025, para tratarmos de projetos que chegam até a nossa comissão, tratando-se legalidade. E desde já eu solicito ao secretário que leia a convocação e logo após a chamada dos nobres vereadores. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à comunidade que acompanha a reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Convocação. Ficam os senhores vereadores, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, convocados para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 13 de dezembro, às 9h30, no plenário desta Casa. Vereador Matias Gomes, relator, vereador Rodrigo Lambert, secretário, vereador Lone Bianchini, membro, vereador Nilo Santos, membro. São Francisco de Assis, em 2 de dezembro de 2025. Vereadora Letícia Salcedo Machado, presidente da comissão. Vereador Matias Gomes. Presente. Vereador Rodrigo Lambert, presente. Vereador Lone Bianchini. Presente. Vereador Nilo Santos. Presente. Estamos todos os vereadores presentes, invocando a proteção de Deus. Damos por aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Temos aqui, colegas, para debatermos, e logo após vem o voto do nosso relator, vereador Matias Gomes, em 2 projetos. Solicito ao secretário, vereador Rodrigo Lambert, que leia o caput do primeiro projeto. Autor Executivo Municipal, veto ao projeto de lei número 101/2025 da vereadora Elisandra de Mello Sacardi. Veto ao projeto de lei número 101/2025. Dispõe sobre o reconhecimento de bailes, fandangos, danças tradicionais e seus respectivos ensaios como patrimônio público, cultural, histórico e de lazer no município de São Francisco de Assis. Obrigada, secretário. Passo agora as mãos do relator, vereador Matias Gomes, para exarar o seu voto, né, no projeto. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à comunidade assisense que nos acompanha através da página do Facebook da Câmara de Vereadores. Então, um veto ao projeto de lei número 101/2025. Projeto de lei da vereadora Elisandra de Mello Sacardi dispõe sobre o reconhecimento de bailes, fandangos, danças tradicionais e seus respectivos ensaios como patrimônio público, cultural, histórico e de lazer do município de São Francisco de Assis. Voto do relator. No presente caso, as razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo para sustentar o veto baseiam-se na alegação de inconstitucionalidade sob o argumento de que o reconhecimento dos bailes, fandango, danças tradicionais e seus ensaios como patrimônio cultural do município invadiria a competência privativa do Executivo e geraria obrigações administrativas e financeiras, sem prévia estimada no orçamento. Entretanto, conforme exposto pela Procuradoria Jurídica desta Casa, tal entendimento não se sustenta. O projeto de lei em questão tem natureza meramente declaratória, limitando-se ao reconhecimento de manifestações culturais locais, sem impor qualquer obrigação ao Executivo, sem criar despesas e sem interferir na organização ou no funcionamento da administração pública. Assim, à vista da análise técnica e jurídica já realizada, conclua-se que não há vício de inconstitucionalidade a justificar a manutenção do veto. Diante do exposto, voto pela rejeição do veto, acompanhando integralmente o entendimento emitido pela Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa. Então, voto pela rejeição do voto, senhora presidenta. Obrigada, relator, vereador Matias Gomes. E o espaço está aberto para a discussão. Alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Sim, presidente. Com a palavra, vereador Nilo Santos. Bom dia a todos.
colegas, assessores e pessoas que nos acompanham através da live. A justificativa do veto, ela não é nem clara. Ela fala aqui diz que deve observar procedimento técnico e parecer dos órgãos de cultura e patrimônio sob pena de violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade. Diz também aqui que está sem a correspondente estimativa orçamentária, que falta o impacto financeiro. É uma declaração que está sendo feita. Não estamos tratando da necessidade de um impacto financeiro. É declaratório isso. Não requer recursos para isso. Então não tem um impacto financeiro. Depois outras ações relacionadas a este projeto, a esta declaração, daí sim é outra questão. Mas no momento ela está apresentando o quê? Ela está declarando. E certamente terá o nosso apoio aqui. Cumprimento o relator pelo seu voto. Obrigada, vereador Nilo Santos. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo se manifestar, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Lone Bianchini? Eu voto a favor, eu voto o relator contra o veto. Como vota o vereador Nilo Santos? Também acompanho o relator. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Favorável ao parecer do relator. Todos os vereadores, então, aí, sendo favorável ao parecer do relator, né, o voto do relator aí no projeto, está aprovado, então, né, o voto então, contrário aqui do veto do projeto de lei número 101/2025. Mais um veto, então, né? Esse foi pedido de vistas ontem na nossa comissão de legislação pelo vereador Eberton Luiz e retornando hoje novamente pelo prazo que excede, né? Então vamos estar colocando em votação. Solicito ao secretário que leia o caput do projeto. Autor Executivo Municipal, veto ao projeto de lei número 94/2025 do vereador Leonardo Pilar. Veto ao projeto de lei número 94/2025 que estabelece a reserva de uma vaga para mães e pais atípicos nos conselhos municipais e dá outras providências. Obrigada, secretário. Passo às mãos do relator, vereador Matias Gomes, para exarar o seu voto. O veto, então, o projeto de lei número 94/2025 do vereador Leonardo Pilar estabelece a reserva de uma vaga para mães, pais atípicos nos conselhos municipais e dá outras providências. Voto do relator. No presente caso, a razão do veto sustentam a existência de inconstitucionalidade, sob o argumento de que o projeto interferiria na organização e funcionamento da administração pública, violando o princípio da separação dos poderes. Entretanto, como bem apontado pela Procuradoria Jurídica desta Casa, não há qualquer vício de inconstitucionalidade. Isso porque os conselhos municipais não fazem parte da estrutura administrativa tradicional. Eles são órgãos colegiados, formados de maneira paritária, com a finalidade de garantir o controle social das políticas públicas, atuando de forma consultiva, deliberativa e fiscalizadora. Dessa forma, restou concluído que o projeto de lei não extrapola os limites constitucionais da atuação parlamentar e tampouco viola o princípio da separação dos poderes. Assim, à luz da análise técnica apresentada pela Procuradoria Jurídica, entende-se que o veto não merece prosperar, razão pela qual voto pela rejeição do veto. Obrigada, relator, vereador Matias Gomes, que exarou seu voto aí no projeto. E eu abro espaço para discussão. Alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Sim, presidente. Com a palavra, o vereador Nilo Santos. Presidente, eu e colegas, eu tenho uma bronca com esses vetos que vêm, mas eu sou obrigado a ceder com relação a este projeto. Eu poderia
até aceitar e deixar causar uma confusão e a gente poder até explorar politicamente a recusa de um veto, desse tipo de veto. Mas eu não vou fazer isso, porque na realidade compete somente ao Poder Executivo a formação dos conselhos. É tão ilegal a nossa intromissão nos conselhos municipais que a Câmara Municipal é proibida de ter membro dentro do Conselho Municipal. Por quê? Porque o conselho, qualquer conselho municipal, ele é um braço da administração. Ele é do Executivo, não é do Legislativo. E nós estamos impedidos. E mais, colegas, abrirá um precedente, caso seja derrubado esse veto, incontrolável, tanto para esse governo quanto para os futuros. Porque eu, na semana que vem, poderei chegar aqui e determinar, né, através de um projeto de lei, os colegas certamente terão que votar favorável, porque estão dando um parecer favorável a esse tipo de decisão, colocando, por exemplo, que a Associação de Moradores do Getúlio Vargas deve fazer parte do conselho. Que a Associação de Moradores vai fazer, a associação lá do Lone, lá do Rincão dos Dornelles, lá do Piquiri, da Timbaúva, vão poder participar do Conselho Municipal de Agricultura. Sabe o que vai acontecer? O governo vai perder o controle sobre as decisões. E é um conselho deliberativo. E as decisões desses conselhos podem simplesmente, se o prefeito quiser criar um programa de atendimento, vamos pegar na assistência social, um programa de atendimento para as pessoas usuárias de drogas. Se o conselho decidir que esse programa não será implantado, colegas, como eles são deliberativos, esse programa não será implantado. É aí o perigo de colocar outras entidades, porque se a secretaria quiser, vai lá montar um programa de combate às drogas, nós vamos ter uma casa, internar as pessoas, fazer o tratamento. Se o conselho decidir que não vai fazer, o prefeito não pode fazer, porque ele é deliberativo. E é isso que eu digo, para não prejudicar o governo que está aí. Se nós abrirmos esse precedente, nós vamos colocar todas as associações do interior para decidir para onde vai a SUD no Conselho da Agricultura. Só isso. Obrigado. Vereador Nilo, eu entendo a sua colocação. Não é todos um representante por associação. Tem o Conselho da Agricultura, um representante, então, vai ter um espaço para um representante. Esse projeto diz que é uma vaga para tipo de um pai e uma mãe. Não seria interessante um pai e uma mãe de um filho participar do conselho? Ele que realmente sabe das dificuldades enfrentadas. É igual a mesma lá sobre o Conselho da Agricultura. Um representante do interior do município para participar do conselho. Mas aí abre para um representante da Associação dos Pais Atípicos. É uma associação, ela vai ter representação. Quer dizer que todas as outras associações também poderão ter representação dentro dos conselhos. Está abrindo, e não é nada contra os pais atípicos, acho que não tem problema nenhum. A questão não é essa, a questão é que a associação vai ter assento no conselho. Quer dizer que todas as associações vão ter direito a assento, porque elas querem decidir também sobre a agricultura, por exemplo. Mas eu acho que seria interessante também. Aí é a derrota do governo em qualquer decisão. Mas vereador, quem realmente conhece a realidade do interior, das localidades, é os representantes das suas localidades. Também seria interessante que tivesse um representante lá da Timbaúva, do Espinilho, que realmente eles sabem qual é a realidade de cada localidade. Eu acho que também seria interessante, não só a administração municipal decidir de qual recurso vai ser investido lá nos Dornelles. Não, mas o representante do Rincão dos Dornelles, ele realmente sabe a necessidade lá, que nós precisamos de tal coisa. Eu acho que também seria interessante. Se me permite, só é que é assim, o conselho, ele pertence ao executivo. É o executivo que já estabelece ali o número para que ele não perca nas decisões dos conselhos. É o governo que estabelece isso.
Eu estou pensando até no governo de vocês agora. É ele que estabelece um número X que ele garanta que são os representantes das secretarias, que ele garanta que se ele mandar um projeto para o conselho, ele ganhe. Ele consiga executar aquele projeto, porque ele foi eleito democraticamente. Agora, se abrir para outros, ele perde a garantia de que ele vai poder implantar os programas dele. É só isso. Eu acho que houve uma falta de conversa entre o governo, até com a casa aqui mesmo, para explicar como é que funcionam os conselhos. Como eu já fui secretário, eu sei bem como funciona. Nós vamos amarrar os secretários se nós colocarmos um número maior do que o prefeito tem dentro dos conselhos. Porque daí, se a gente se reunir, vamos votar contra aquele, pronto, o projeto não vai poder ser implantado. Porque ganhou a maioria no conselho. Mas isso aí. Vereador Nilo Santos, é a mesma coisa sobre a questão das moradias. Eu acho que seria interessante ter pessoas da comunidade. Porque muitas vezes, um exemplo, como o senhor está dizendo, o Poder Executivo ali pode destinar a casa para quem eles querem. E muitas vezes não é a necessidade de uma pessoa. Tem pessoas com mais necessidade que a comunidade poderia decidir. A gente não poderia também só deixar que o executivo, eu acho que é uma coisa importante, que a comunidade tem que participar desses conselhos, né? Maravilha, vocês concordam? Eu acompanho o jurídico dessa casa, que me dá todo o amparo no seu parecer, e o meu voto, então, é pela rejeição do veto do executivo. Tá bem, né? E tendo em vista também que eu também já participei de conselhos aí, a gente sabe que muitos das entidades, das pessoas que participam desses conselhos, se fazem muito pouco presente nas reuniões que tem de decisões. Muitas vezes acabam não acontecendo os conselhos porque não tem um número exato de participantes para poder, né, tendo mais esses pais atípicos aí, de repente não vai uma entidade religiosa, não vai uma entidade representativa, tem os pais ali que podem decidir também juntamente para poder acontecer, né, e acabar se tornando ali realidade, aprovado o que eles precisam dentro dos conselhos. Então, também lembrando que essa comissão é a comissão de legislação e a gente muitas vezes se ampara no nosso jurídico da casa, onde a gente tem aqui. Então, o parecer dela, né, sendo favorável, contra, rejeitando esse veto, a gente está amparado pela jurídica da casa na legalidade, né? É o que a gente entende aqui, é que o que se trata. Tá bem? Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo se manifestar? Vamos colocar em votação. Como vota o vereador Lone Bianchini? Eu me abstenho de votar, presidente. Como vota o vereador Nilo Santos? Bom, depois de toda a explicação, toda a argumentação, eu vou acompanhar, então, o relator, né? E já vamos preparar aí outras associações para entrar nesses conselhos, então. Será maravilhoso. O jurídico nos dando parecer, né? O amparo que vai ser passado. Perfeito, concordo com o jurídico. Para fazer o melhor pela comunidade. Concordo com o jurídico. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Acompanho o parecer. Então, está aprovado, então, o parecer, né? O voto do relator, tornando-se parecer contra o veto do projeto de lei número 94/2025. Bom, colegas, nada mais havendo para tratarmos hoje aqui na nossa comissão, quero deixar aqui os meus sentimentos em nome da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de todos os vereadores, a família do seu Claro Salbego, né, e da dona Fátima, pela perda do filho, Maurício Busnello dos Santos, né, um trágico falecimento que aconteceu no nosso município. Então, a gente deixa os nossos sentimentos à família nesse momento. E damos por encerrada, agradeço a presença de todos, a assessoria da casa, a todos que estão nos assistindo nessa manhã, e damos por encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.